Que tipo de célula pode ser essa aqui, ó, com 46 cromossomos? É uma célula diploide. Essa célula aqui é uma célula diploide. Dá um exemplo dessa célula no nosso corpo, que tem 46 cromossomos, então com certeza ela pertence a nós. Dá um exemplo de uma célula que tem 46 cromossomos no nosso corpo. Gameta, uma coisa assim. Gameta não. A própria célula da pele, célula óssea, célula muscular, ela tem 46 cromossomos. Quando ela vai dividir, ela divide ao meio e eu vou formar duas células filhas com a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe. Mas como que isso é possível? Nós vamos ver como que isso é possível, tá? Quando eu tenho uma célula diploide 2N ou célula somática, é as células do corpo normalmente. A Júlia falou gameta, Júlia, não pode ser, porque o gameta tem que ser N cromossoma, tá? Então não pode ser gameta. 2N pode ser qualquer parte do corpo, a célula nervosa, uma célula muscular, do coração, do fígado, do rim, né? Da unha, do dedão, menos a célula gamética. Então, nesse caso aqui, ela sofreu uma mitose. Na verdade, ela morre para dar origem a duas, né? Ela se desmancha em duas iguais. Ó, 2Ns, 2Ns. Aqui tinha 2Ns. 46, 46, 46. Só que antes dessa divisão aqui, vai acontecer todo um processo de multiplicação das células aqui, ó. Tudo tem que multiplicar por 2. Por que tem que ser por 2? Não vai formar duas células? Então tem que ser por 2. Tudo que está aqui vai ter que ser multiplicado por 2, porque eu vou formar aqui duas células filhas, tá? Irani, consegui entrar só agora. Ah, tá. Você é o É o Luiz. Luiz. Ah, tava sentindo a sua falta, Luiz. Tá bom, coloquei sua presença. Então, tá faltando só o Arthur Xavier. É, só o Arthur Xavier, por enquanto, que está faltando. Eu tô aqui, Irani. Opa, viu? Você não tinha aparecido ainda, eu tinha colocado. Tá bom, beleza. Matou, então, fechou. Tá bom. Gente, para acontecer essa divisão da célula, é todo um processo. E esse processo a gente chama de ciclo celular. O que é isso? É o período que vai entre o início de uma mitose até a outra. Por exemplo, o que seria isso? Ó, se essa célula vai dividir, é o início. Essa célula dividindo até formar essas duas aqui, é o início. Essa que depois vai crescer, vai dividir, vai formar mais duas. Então, até essa dividir e formar outra, isso é o ciclo da mitose. É entre o início de uma até a outra. Então, até essa célula crescer, dividir de novo igual a mãe para formar mais duas, eu chamo de ciclo celular, tá? Período entre o início de uma mitose até acontecer a outra mitose. Se a célula reproduz igual a célula do odeno, 24 horas, então qual que é o ciclo celular dessa célula? 24 horas, que é o tempo dela iniciar uma mitose até iniciar outra, tá? A célula cresce, prepara para a divisão e divide. Então, ciclo celular, ó, é o período entre a mitose, a outra mitose. Entre uma e outra, tem um período que eu chamo de intérfase. É o meio, tá? Entre uma mitose e a outra. Quais são, então, as fases desse ciclo celular? Eu tenho duas fases propriamente dita. Eu tenho a intérfase, que é a fase inicial, que é a fase de duplicação, de preparação do material, é a fase de ver quanto material a gente tem para ser duplicado, é a intérfase. E eu tenho a fase da divisão propriamente dita, que é a fase mitótica, onde eu tenho a mitose, que é a divisão propriamente dita, e a citocinese. Citocinese resulta na divisão da célula, tá? Então, acontece a mitose vai formar duas células filhas, como nós temos aqui, ó, duas células filhas, tá? O que acontece nessa intérfase, então?
A intérfase é a fase em que a célula não está dividindo, mas ela também não está em repouso. Antigamente, acreditava-se que a célula que não estava dividindo, ela estava em repouso. Então, falava que era intérfase, que era um período de repouso, porque ela não estava dividindo. Depois, ao estudar essa intérfase, os cientistas viram que de repouso não tem nada na célula. A célula, nesse período aqui, está acontecendo uma grande multiplicação, um grande metabolismo dentro dela, para que ela se divida e para que as células filhas originadas dessa divisão sejam iguais à célula mãe. Os filamentos de cromatina vão duplicar nessa fase. O que é os filamentos de cromatina? Primeiro ano? Pensa rápido aí, quem vai responder para nós? O que seriam os filamentos de cromatina? Alguém lembra? Cromatina tem a ver com cromossomo? Os filamentos são os fios que vão formar os cromossomos. Muito bem, tem a ver. Esse nome lembra cromossomo, cromatina, cromossomo. Então, filamentos, eles vão duplicar. Aquele fio comprido, né? Ele vai duplicar, vai formar 4, vai começar a formar os cromossomos aqui. A intérfase em si, ela divide em 3 períodos. G1, S e G2. Ó, o que seria isso então? O período G1 é um período grande, é o período em que a célula vai organizar o seu material e iniciar a sua duplicação. Por exemplo, se ela tem aqui 4 lisossomos, ela vai dividir em mitose, ela tem que produzir mais 4, vai ter 8. Se ela tem 6 mitocôndrias, ela tem que produzir mais 6, vai ficar 8. Então, aqui vai ser um período de organizar o material que tem e duplicar o material. Depois vem a fase de síntese, o S, né? A síntese. Aqui vai sintetizar o quê? Principalmente o DNA, que também tem que duplicar, porque vai ficar metade para lá, metade para cá. Então, aqui é uma grande síntese de DNA e uma organização do material, né? Que está terminando de duplicar aqui. G2, a célula vai organizar todo o material duplicado, separar todo o material que foi duplicado, preparando para a divisão. Vou voltar a falar. G1, período de síntese de todo o material que tem dentro da célula, todas as organelas, organizar. Sabe quando a gente vai lá no armário, vamos ver o que que tem? Ah, tem isso, tem aquilo, tá faltando isso, faltando aquilo. Então, esse é o período. E começa a duplicar aquilo que tem. Então, vai tudo para 2, para 2 quantidades. No período de S, de síntese propriamente dito, aqui vai sintetizar DNA. O DNA também tem que dividir em 2, então tem que multiplicar a quantidade de DNA nesse momento. O G2 já vai organizar, terminar essa duplicação aqui, essa organização aqui, para a célula poder dividir. Alguma pergunta até aqui? Irani, o G1 é a síntese? O G1 vai ser o período de duplicação, de aumentar o material que tem na célula. Porque se você falar síntese, você pode confundir com esse aqui, Júlia. Isso aqui é síntese de DNA. Aqui vai duplicar o material que tem. Ok? Mais alguma pergunta? Ó, tá vendo? Então, aqui eu tenho outro disco. G1, né? Essa preparação, a síntese de DNA, duplicação de DNA, né? A organização e preparação para dividir. E aí vem o momento da divisão em si. Aqui está mostrando a organização dos cromossomos para dividir, tá? Na divisão da mitose. Que nós vamos ver um por um depois. Ok? Então, vamos lá. As fases da mitose. Prófase. Primeiro, tá? Primeira fase. Prófase, primeira fase. Nessa fase aqui, depois que já aconteceu isso aqui, primeiro ano, já duplicou, já organizou, já preparou tudo. Bom, então agora a célula vai dividir.
Mas para ela dividir, ela vai passar por fases. A primeira fase é a prófase. O que acontece? O que você tem que saber? O nome da fase e os acontecimentos dela. Então, o que vai acontecer na prófase? A cromatina vai começar a enrolar formando cromossomos. Aqui, primeiro ano, ó. A cromatina, ela começa a enrolar para poder formar os cromossomos, tá? Então, a primeira coisa, a cromatina vai se enrolar formando os cromossomos. Depois, os centríolos, eles vão migrar para os poros da célula. E eles vão ficar rodeados de fibras, tá? Que a gente chama de áster e fibra do fuso. A carioteca vai começar a desmanchar, a desintegrar, e o nucleolo desaparece. Ué, por que tudo isso, né? Porque a grande atividade metabólica ali dentro do núcleo, o nucleolo vai desaparecer, vai para o citoplasma, não é que passe mágica assim, que ele some, não, vai para o citoplasma, a carioteca desmancha, depois ela reconstitui, tá? Porque o núcleo, ele incha muito, ele dilata muito nesse período. Então, isso faz com que a carioteca venha fragmentar também, tá? A segunda, daqui um pouquinho a gente mostra no desenho. A segunda fase, os centríolos vão ficar em polos opostos da célula, os cromossomos vão ficar na região do meio da célula e as cromátides irmãs vão voltar para os polos opostos. Depois vem a anáfase, separa as cromátides irmãs e uma é levada para cada lado. E por último, a telófase. Os cromossomos chegam aos polos, desenrolam, aí a carioteca e o nucleolo voltam a reconstituir. Vamos ver o que é isso, então. Deixa eu ver isso aqui. Tá. Vamos tentar, depois eu vou trazer um desenho melhor para vocês entenderem, tá? Ó, prófase. A carioteca vai desintegrando, vai desmanchando. Centríolo começa a se posicionar com as fibras de proteína, que é as fibras do fuso. Os cromossomos começam a duplicar, a se organizar dentro da célula. Final da prófase, olha como que tá. Centríolos na lateral, os cromossomos já completos e organizados. Observe que esses fiozinhos do centríolo aqui, ó, eles ligam aos cromossomos para orientar o movimento deles, os cromossomos não ficar perdidos. Metáfase. Os cromossomos estão organizados, duplicados, dispostos no centro da célula, bonitinho. Ligado às fibras do fuso, ó, sempre ligado às fibras do fuso. Centríolo, centríolo. Aqui, primeiro ano, melhor fase para estudar a divisão celular é esta. Olhando aqui, alguém sabe falar por quê? Melhor fase para estudar os cromossomos é essa. Por quê? Porque aí os cromossomos estão completos, duplicados, crescidos no ponto máximo de visualizar, tá? É aqui. Depois daqui, a gente tem a anáfase. Olha o que aconteceu. As cromátides se separam dos cromossomos. Separando, elas são puxadas para a lateral, ó, puxadas para a lateral. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 cromossomos. Então, eu tenho uma célula com 4 Ns. 4 Ns. Na anáfase, as cromátides dos cromossomos separam e elas são puxadas para laterais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, tem que ter 4 aqui. Porque se tinha 4 cromossomos, 4. Se tem 3, 3. Se tem 6, 6. Aí separa e elas são puxadas para laterais. Na telófase, o que acontece? Olha aqui, a célula divide ao meio, carioteca e nucleolo se reintegra, e esse montinho aqui, ó, vai para uma célula. Esse montinho aqui vai para outra célula. Se aqui tinha 4 cromossomos, eu vou ter 4 cromátides aqui. Essas cromátides vão formar fiozinhos, ó, para depois formar o cromossomo de novo. 4 fiozinhos, 4 cromossomos. 4 fiozinhos, 4 cromossomos.
Por isso que na mitose não interfere, na divisão da mitose, não interfere no número de cromossomos. Quando a célula divide, ela vai formar duas células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula mãe e da célula inicial. Por que que isso acontece? Porque separa as cromátides dos cromossomos. Separando as cromátides, cada cromátide vai formar um fio que depois forma o cromossomo de novo. Por isso que sempre mantém o número de cromossomos quando tem a divisão por mitose. E é por isso que a célula da pele, se machucou, ela vai reproduzir por mitose, né? Vai manter sempre o número de cromossomos. Porque senão você pega um pedaço da sua pele, tem um número de cromossomos, você pega do outro, tem outro, como assim? É tudo por igual. Porque a célula sofre essa mitose e essa mitose reconstitui, então, o número de cromossomos da espécie. Primeiro ano, ficou alguma dúvida até aqui? Não. Eu sei que isso aqui, a hora que a gente começar a trabalhar com atividade, depois eu vou trazer um outro desenho melhor para vocês, a gente começar a mexer mais, vocês vão entender melhor, tá? Nós vamos ter mais tempo a gente trabalhar isso mais detalhado depois. Ó, citocinese. Citocinese, após a divisão do núcleo, que é a cariocinese, a célula toda vai dividir. Nas células animais, a citocinese é centrípeta. Ocorre da periferia para o centro da célula. Nas células vegetais, ela é centrífuga, ela ocorre do centro para a periferia. O que é isso, então, que nós estamos falando? Ó, nas células animais, acontece da periferia para o centro, tá? A divisão, ela vem assim, ó, desse jeito aqui. Começa aqui de fora, vai fazendo assim. As células vegetais é o contrário, vem de dentro e vai para fora, tá? Então, por isso que eles dão esses nomes aí. Centrípeta, centrífuga, tá? E centrípeta. Isso aqui não precisa. Ó, prófase, só para vocês terem uma ideia, tá vendo? Ó, os cromossomos aqui, os centríolos aqui. Logo, logo, essa carioteca vai desmanchar, os cromossomos vão se organizar, um centríolo vai ficar daqui, outro vai ficar de cá, né? E por aí vai se organizando. Ok? Alguma dúvida? Até aqui? Eu não vou mais à frente, eu vou parar na mitose, que a meiose ela é mais complexa. Depois da prova, eu vou voltar na mitose de novo, e aí eu vou perguntando e vocês vão me falando os acontecimentos, porque você tem que saber o nome da fase, os acontecimentos, identificar no desenho. Porque eu posso te dar, por exemplo, um desenho desse aqui na prova e te perguntar qual o nome dessa fase, os eventos importantes dessa fase, tá? Dá isso aqui, te perguntar os eventos importantes, o nome dessa fase, por que que essa fase é a melhor de observar os cromossomos, porque eles estão completos, duplicados, formados, tá certo? Então, é assim que a gente vai analisar, ok? Eu vou enviar para vocês, vou mostrar a atividade, vou enviar no grupo e vou deixar na tela aqui enquanto vocês vão trabalhando. Tiver dúvida, eu estou aqui. E amanhã a gente corrige, tira as dúvidas geral da matéria. Tá bom? Vou trocar a tela. É pouca coisa, não vou dar muita coisa para vocês, porque é mesmo uma revisão, é para vocês borbulhar a matéria, tá? Ó, o que vocês vão fazer então? Vocês vão fazer uma pequena síntese dos principais acontecimentos que acontecem em cada fase dos processos de fotossíntese e respiração celular. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, como vocês vão estar fazendo isso daí. Eu vou colocar fotossíntese primeiro aqui, tá? Pode ser respiração, não tem problema. Fotossíntese. Então, vamos lá. O que nós vamos colocar aqui? A fotossíntese acontece em duas fases, não é?
Eu vou colocar fase claro, que é a primeira fase, não é isso? A fase claro, por sua vez, ela é dividida em duas fases. Ela é dividida em fotofosforilação, né? Cíclica e acíclica, não é isso? E ela é dividida em também a fotólise da água. Tá, você citou aqui. Bom, que era para ser água, né? Tá, você citou. Agora, o que você vai falar? Uma síntese. O que acontece na fotofosforilação cíclica? Ah, nessa aqui o elétron energizado pela luz sai de uma molécula de clorofila, libera sua energia e volta para ela. Pronto. Aqui, o elétron excitado pela luz sai da molécula de clorofila carregado de energia, vai para outras moléculas liberando a sua energia e não volta para a mesma molécula de origem. Pronto. Fotólise da água. Então, diante da luz, né, os átomos da molécula de água são quebrados, são separados, hidrogênio e oxigênio. Pronto, entenderam? Então, vocês vão fazer um pequeno resumo, pequena síntese do que acontece nessas fases. Fase clara acontece diante da luz, tem esses dois eventos, fotólise da água, né, que é um evento importante. Não deu certo. Bom, que eu tá. Fotólise da água e a fotofosforilação, não é? Que ela pode ser, então, cíclica ou acíclica, dois eventos. Depois aqui, a gente vai ter o quê? A fase escura, não é? Aqui? Então, aqui eu vou ter a fase escura. Aí, na fase escura, você vai escrever o que acontece na fase escura, né? Então, na fase escura, vai acontecer, então, a produção, não é? Da molécula de glicose. E aí, você vai desenvolvendo com a respiração da mesma forma. Depois, você vai explicar por que se obtém pouca energia no processo de fermentação. É um processo de baixo, né, índice energético. Depois você vai citar e explicar os fatores que interferem na fotossíntese, tá? Então, são esses 3 perguntinhas que eu quero que vocês comecem agora. E depois, à medida que estiver pronto, vocês mandam foto no grupo para eu ver. Amanhã a gente corrige essas atividades aí, ok? Então, eu vou tirar aqui para eu compartilhar com vocês no grupo, tá? No grupo, porque o João não está e depois fica lá no grupo para vocês verem. Irani, eu tenho que copiar a pergunta? Gente, copiar a pergunta ou não, isso é seu critério, eu quero a resposta. Eu quero que você faça, né? Que você estude, folheie o seu livro, tá? Para você tirar as dúvidas depois comigo. Ok? Então tá, só um minutinho que eu vou interromper para eu mandar para vocês do grupo. Já volto, tô aqui. Só um minutinho.
Então, vamos lá, voltando à tela. Tá aí. Alguma pergunta, gente, dessas questões? Você pode pegar o seu livro 2 e ir trabalhando, e eu estou aqui. Se tiver dúvida, tá? Enquanto isso, eu vou só conferir um negócio aqui.